Que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. É assim que queremos começar mais um ano, dentro dessa paz divina que Jesus pode nos dar. Sabendo que na vida nós vamos ter sempre desafios, mas com Cristo nós podemos vencer sempre. E agora nós começamos, neste início de ano, uma série de sermões ecumênicos intitulada Jesus sob o olhar de Pedro Apóstolo. Nós vamos ver Pedro em suas diferentes características e a sua relação com Jesus nesses momentos, para que assim a gente também possa ver a nossa própria relação com Jesus no nosso dia a dia e como isso nos impacta. Bom, vamos começar já com o Evangelho do Cristo segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Convido você a acompanhar comigo a leitura dessa passagem, intitulada A Pesca Milagrosa, os Primeiros Discípulos. Aconteceu que a multidão apertava Jesus para poder ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo já desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ouvindo isto, respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, que rompiam-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram. Encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Ao ouvir o que Simão disse, Jesus lhe falou: Não temas, Simão, doravante serás pescador de almas. Ouvindo isto, eles arrastaram os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Podemos nos reconhecer na posição de Pedro apóstolo. Quando lemos o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, vemos muito isso. Pedro, na sua humanidade, procurando da melhor forma possível, no seu esforço, na sua dedicação, na sua perseverança, seguir Jesus, estar com o Cristo, vendo que ele precisa disso. Ele, mais do que tudo, precisa ter ali em sua vida um objetivo que vai muito além do material. É um objetivo espiritual, divino, que é estar com o Cristo. E não é isso que estamos fazendo nesse início do ano?
Todos nós estamos ali preparando as nossas listas, não é mesmo? Nossos objetivos, aquilo que queremos cumprir, nossos projetos que queremos finalizar neste ano. Todos temos algo a ser colocado como nossa estrela a nos guiar, os passos, os pensamentos, as ações. E Pedro faz isso com Jesus. Ele, ao olhar para Jesus, na sua grandeza espiritual, na sua magnitude, na sua luz que estava sendo ali apresentada na passagem, como acabamos de ler, ele então decide, como vemos no final, seguir o Cristo, para estar com Jesus. E é o que nós fazemos quando elegemos objetivos, projetos, queremos ali cumprir com planejamentos, é isso. Estamos colocando um ideal, uma ideia que queremos alcançar e depois vamos ver como trabalhar para assim alcançá-la. E Pedro, para nós, é esse exemplo. Por isso que nesse primeiro momento, das várias formas que, como falamos, vamos ver Pedro, nós vamos falar sobre Pedro, o pecador. E é interessante porque, como falamos, Pedro sim decidiu seguir Jesus, estar com Cristo, alcançá-lo na sua grandeza. Mas, antes dele tomar essa iniciativa, antes dele fazer isso, ele foi humilde, reconheceu a sua pequenez. Agora, qual é a relação disso com a gente? E por que nós temos que olhar para Pedro dessa forma para assim entendermos como ele olhava para Jesus, entendia quem era Jesus na sua vida? Porque nós, na nossa vida, nosso dia a dia, acabamos passando por muitos altos e baixos, porque não existe perfeição na Terra. Não existe ninguém perfeito na Terra. Não existe. Todos nós aqui na carne, neste mundo material, temos imperfeições, carregamos imperfeições. E só vamos conseguir resolver essas imperfeições se nós reconhecermos as nossas falhas, reconhecermos os nossos erros. Quando vivemos num estado mental de que está tudo bem, tudo está perfeito, não tem nada a ser corrigido na nossa vida e nem mesmo na Terra, nós estamos alienados. Nós estamos nos colocando no caminho para atingir esses objetivos inconscientes que geram sofrimento, geram miséria, geram angústia, seja material, seja mental, psicológica ou espiritual. E se nós não acordarmos agora, se nós não percebermos o que precisa ser resolvido agora, no início do ano, no início de um novo ciclo, vai ser muito mais difícil quando nós chegarmos na sua metade e ainda mais quando estivermos no final deste ciclo. O que eu digo aqui é neste ano que estamos passando, tá? Não estou falando que é impossível você resolver daqui a anos, ou mesmo impossível de ser resolvido, de ser algo que não tem volta. Não, tudo pode ser sim resolvido, porém vai ser mais difícil. Se podemos começar agora, comecemos agora, do que daqui meses, daqui anos, senão aí nós vamos nos encontrar numa circunstância que é próxima do impossível de ser resolvida, mas que nunca será impossível, porque para Deus nada é impossível, como nos ensina Jesus. E aí que está o ponto. Veja, para Deus nada é impossível. Para o ser humano, falho, sim, beira ao impossível, ao dificultoso. Assim como nós vemos que foi com Pedro. Porque Pedro pega da sua circunstância espiritual e traz à luz os seus problemas, as suas falhas. Não dizendo para todo mundo o que ele tinha de problemas, o que ele tinha de falhas espirituais no seu coração, não, mas trazendo à sua mente, à luz da sua consciência, daquilo que ele reconhecia e reconhece como falha em sua vida. E aí então nós vemos esse momento.
Um momento em que, sim, Pedro, ele estava passando por um sofrimento, por dificuldades. Estava ali trabalhando a noite inteira para conseguir pescar e não conseguiu nada. Conseguiu nada. Ele falou para Jesus: eu não consegui nada. Fiquei aqui, me esforcei, zero. Nem sequer jirico consegui pegar aqui. E aí, então, nesse momento, Jesus aparece. Jesus prega, traz ali o conhecimento divino, conhecimento espiritual. Pedro escuta, absorve, assimila. E depois, então, Jesus traz a abundância material, traz a riqueza da pesca milagrosa. Naquilo que era considerado impossível para Pedro, né? Como falamos, no sentido humano, era impossível. Ele pescou, ficou a noite inteira ali trabalhando para poder conseguir pegar um peixe, não conseguiu. Foi impossível para ele, mas com Deus, com o Cristo, não foi. Jesus ali trouxe para ele a solução para o que ele estava enfrentando naquele momento. E foi tamanho, tanta coisa, literalmente uma abundância material ali para aquilo que ele precisava, que o barco quase virou. Tiveram que ter 2 barcos, o dele e de seu irmão André, junto com o de João e Tiago, filhos de Zebedeu, que também eram sócios ali de Pedro, trabalhavam em conjunto. Precisou da ajuda deles, de tamanha a riqueza que Jesus lhe trouxe naquele momento em que ele assimilou o conhecimento divino, assimilou a grandeza espiritual do Cristo e trouxe à consciência as suas falhas, os seus erros, e assim se colocou como pecador. E o que é interessante é que a passagem narra para nós que Pedro se reconheceu como pecador diante de Jesus, não no sofrimento, não numa circunstância de miséria material ali momentânea, mas na riqueza, na abundância que ele estava recebendo. Veja, muitas vezes a gente fica preso à ideia de que Jesus só vai aparecer na nossa vida quando sofremos. Temos que sofrer, temos que passar por miséria, temos que estar na penúria, e aí sim Jesus vai aparecer. Ou mesmo, nós só buscamos o Cristo quando estamos passando dificuldade. Não é isso que acontece às vezes? Nós estamos ali, passando um perrengue danado, e aí a gente decide orar. A gente nunca ora, ou não tem o hábito, nem sequer mantém na nossa vida. Mas quando está ali no perrengue, a primeira coisa que a gente faz é se ajoelhar e orar e falar: por favor, resolva. Por favor, Jesus, aparece aqui e dá um basta nisso, resolve, faz a sua mágica, o seu milagre e dá uma solução aqui que eu estou precisando. Estou passando um perrengue. Agir dessa forma é colocar Jesus como nosso serviçal. É colocar ele numa ideia de que ele está à nossa disposição como nosso servo para resolver os nossos problemas que muitas vezes foram causados, muitas vezes não, na sua grande maioria, causados por nós. Nós causamos o nosso sofrimento, nós causamos a angústia que estamos enfrentando, a miséria que estamos passando no momento, e aí recorremos a Jesus para nos ajudar, para resolver o nosso problema. E Jesus, em sua infinita misericórdia, ele não vira as costas para nós. Ele fala em seu evangelho: não vem para os sãos, vem para os doentes. Esses são os que precisam de médico, precisam do Cristo. Então, sim, podemos e devemos orar a Jesus no momento de grande sofrimento, no momento de miséria, no momento de angústia. Ele vai nos escutar, ele é nosso amigo divino, ele é aquele que está à disposição para nos ajudar. Mas não temos que tratá-lo como um serviçal. Não temos, porque no momento em que ele traz a solução para nós temos que dar o próximo passo. E aí temos que ser como Pedro, dar o próximo passo depois da solução. Não ficar estagnado na solução. Não ficar no sentido de, por favor, Jesus, me ajuda aqui, resolve meu BO. E aí ele resolve, traz a abundância para a sua vida, traz a riqueza para a sua vida.
E aí você esquece dele, limpa as suas mãos, deixa ele de lado e se estagna, fica lá preso, fixo a esse sentido material da vida e esquece de Jesus. Nós, na verdade, vamos estar preparando terreno para o sofrimento voltar, aquele mesmo que a gente orou para Jesus tirar da nossa vida, para a gente não ter mais na nossa vida, por não resolvermos a nossa circunstância, por estarmos estagnados ali depois da solução que Jesus oferece, nós voltamos à estaca zero, voltamos ao problema que nós estávamos buscando evitar. E aí é o ponto, porque Pedro, como falamos, ele reconheceu ser um pecador no momento de abundância, no momento de riqueza. Ele se viu não merecedor da grandeza e da nobreza e do poder que Jesus trouxe para a sua vida. No momento em que Pedro assimila aquilo que Jesus ensina, quando ele assim está pregando, e passa a olhar o Cristo como esse exemplo, a estar próximo, a ter ao seu lado, como todos nós acabamos fazendo, como falamos aqui, e aí coloca Jesus como sendo esse exemplo para a vida, e o Cristo, nesse momento, ao perceber isso, vai e trabalha na vida de Pedro para que ele possa ter ali a solução do problema que ele estava enfrentando. Pedro, naquele momento, olha para si e fala: pelo amor de Deus, eu não mereço isso. Eu acabei de colocar o Senhor como exemplo para a minha vida e já estou recebendo isso? Já estou recebendo essa riqueza? Não tem como. Eu não mereço estar aqui com você, não mereço estar ao seu lado. Se eu me aproximar, se eu estar perto, eu vou manchar tudo com a minha falha, com a minha pequenez, com aquilo que eu carrego em minha alma. Por favor, não fique perto de mim. Eu não posso ficar perto do Senhor, senão eu vou acabar prejudicando e acabando com tudo. Jesus vira para ele e fala: não temas, Pedro. Não temas. Se estou fazendo isso em sua vida, é para que você possa pegar disso e se tornar pescador de almas. E então, volta para nós este exemplo. Quando Jesus nos oferece a solução, quando Jesus nos auxilia naquilo que estamos enfrentando, e assim, portanto, nós recebemos uma abundância material, mental, espiritual, uma riqueza incomensurável, nós não temos que ficar parados nela. Nós temos que dar o próximo passo de multiplicar, de assim nos tornarmos também pescadores de almas e corações para Deus, levar essa luz divina aos corações. É o que Jesus fala em seu Evangelho. E Pedro é um exemplo muito próximo de que todos nós somos capazes disso. O que ele fala? Jesus: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Não só materiais, tudo aquilo que nos é necessário para a nossa sobrevivência nos será acrescentado. É o que acontece com Pedro. Pedro, no momento em que ele assimila o que Jesus prega, assim, buscando o reino de Deus e sua justiça, tudo aquilo que ele precisava no momento lhe foi acrescentado. O que Cristo fala em seu Evangelho também? Brilhe a vossa luz para que as pessoas glorifiquem a Deus que está nos céus. É isso que Jesus pede a Pedro. Pedro, vamos trabalhar para que a sua luz brilhe, de modo que assim todos glorifiquem a Deus que está nos céus. E o que Pedro então decide fazer? Ele abre mão de tudo e segue Jesus. Ele segue o ideal, segue o objetivo final, para que a luz do Cristo que brilha através dele, Pedro, nas suas falhas, nos seus erros, possa assim atingir corações, almas e pescá-los para Jesus. É o que ele está fazendo até agora. Espiritualmente falando, Pedro continua fazendo isso, porque é pelo seu exemplo que nós reconhecemos a nossa pequenez, nós acabamos assumindo essa humildade corajosa, como dizia meu avô Paiva, de reconhecer aquilo que precisa ser corrigido, precisa ser trabalhado, mas corajosamente
trabalhar para corrigir, trabalhar para resolver. Não só reconhecer o que precisa ser resolvido, mas trabalhar para resolver aquilo que foi reconhecido. E aí, voltamos aos sentidos dos objetivos conscientes e inconscientes. Pedro aqui tinha um objetivo final, de pescar peixes. Esse era o seu objetivo. Jesus apareceu em sua vida e lhe fez perceber os objetivos inconscientes da sua alma, para que ele pudesse alcançar o objetivo que ele tinha na sua vida, naquele momento. E alcançou. E no momento em que Pedro percebeu isso e reconheceu isso, Jesus então lhe deu um novo objetivo. E isso é para nós também. O objetivo final não é só material, é muito mais além. É um objetivo espiritual que temos que trabalhar para alcançar. E você é capaz de alcançar. Você é capaz de poder atingir esse objetivo. Veja a abundância material, mental, espiritual que Jesus nos entrega. Ou seja, podemos planejar o que quisermos, podemos colocar como objetivos materiais da nossa vida aquele que nós quisermos. Quando alcançarmos, sendo Ele justo e honesto, quando Jesus nos ajudar a alcançá-los, não devemos ficar parados neles. Devemos utilizar aquele momento para continuar a jornada e assim ter objetivos que vão muito mais além desses que são materiais e que muitas vezes nós colocamos como principais em nossa vida. Em resumo, é o seguinte: nós podemos muito bem colocar como foco um objetivo de saúde. Meu objetivo nesse ano é poder emagrecer e preparar ali a versão verão 2.0, ou 3.0 para quem está fazendo 30 anos, ou 4.0 para quem está fazendo 40, ou 5.0 para quem está fazendo 50. Você entendeu? Tenho ali o objetivo verão, certo? Esse é um objetivo material, porque envolve a questão física do seu corpo carnal, corpo carne. Agora, Jesus nos convida para olhar além. Tudo bem, esse é seu objetivo? Tá, você está numa miséria mental, espiritual em relação ao seu corpo, a como você se observa, a como você se olha. Ok, vamos trabalhar nisso. Mas antes, precisamos trazer à luz os objetivos inconscientes da sua alma. Que são quais? É você buscar reconhecer o lado emocional da sua vida. Será que minha emoção está no lugar certo? Será que mentalmente estou preparado? Estou no lugar certo? Mentalmente falando, psicologicamente falando? O que eu preciso resolver para que eu possa olhar a vida de uma forma mais saudável e assim trazer saúde para mim? O que eu posso fazer para reconhecer aquilo que precisa ser resolvido em minha alma, em meu íntimo, para que o objetivo verão seja uma consequência daquilo que foi resolvido em minha alma? E aí, a partir disso, a partir desse reconhecimento da riqueza que Jesus está nos ofertando para resolver os problemas que enfrentamos e também para atingir o objetivo final que nós estabelecemos e colocamos no seu sentido material, possamos pegar disso, daquilo que alcançamos com o Cristo e daquilo que Ele está nos oferecendo e ir além. Ok, resolvi aqui o meu, consegui ver aquilo que eu preciso resolver na minha vida. Como é que eu posso fazer para ajudar o próximo? Como é que eu posso fazer para ajudar aquele que ainda está precisando fazer o mesmo? Como eu posso fazer para que a luz do Cristo chegue ao coração daquela outra pessoa? Assim como a luz do Cristo alcançou o meu coração, alcançou a minha alma. Que possamos, neste novo ciclo, reconhecer a grandeza espiritual que Jesus traz em nossa vida, a luz que Ele é, para assim iluminar a nossa mente, iluminar o nosso espírito, de modo que no momento em que trazemos à luz tudo aquilo que precisa ser resolvido, o nosso pecado, nos reconhecemos pecadores, como Pedro reconheceu ser pecador, possamos assim ouvir o chamado do Cristo para sermos também pescadores de almas, de corações,
para Deus e assim multiplicar essa luz, levar essa luz a outras almas, a outros corações. O Divino Mestre nos chama para amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E é através desse amor que nós vamos corrigindo a nossa vida, resolvendo a nossa vida e resolvendo também a vida dos outros neste mundo que ainda precisa de muita ajuda, precisa ainda de muita coisa a ser resolvida. E tudo isso será possível, é possível com Deus e com o seu divino amor que Jesus encarna e que está em seu Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Quando assim ele nos convoca a amarmos uns aos outros como ele nos amou. Somente assim nós somos reconhecidos como seus discípulos, assim como Pedro foi reconhecido como seu discípulo e apóstolo ao se colocar à disposição de ter Jesus em sua vida para corrigir as suas falhas, corrigir os seus erros. É um caminho árduo? É. Vamos tropeçar? Vamos, como Pedro tropeçou. Mas se nós tivermos a primeira posição dele, que é a posição de humildade corajosa, como discutimos aqui, nós vamos sempre nos reerguer, vendo em Jesus o objetivo final a ser alcançado e assim receber a sua força para nos levantarmos e resolvermos o que precisa ser resolvido, assim como Pedro sempre fez. Ele, sim, se colocou como pecador, mas na sua jornada, mesmo depois dos erros que cometeu, sempre buscou se reerguer e estar com Cristo, buscou a redenção que Jesus oferece e trabalhou para ela. Como ensina o meu avô Paiva, Jesus é uma conquista diária. Quanto mais passa o tempo, mais aprendemos com ele. E foi o que aconteceu com Pedro. Jesus foi e é a sua conquista diária. E quanto mais o tempo passou, mais ele aprendeu com o Divino Mestre. E nós, graças a Deus, estamos aprendendo também com ele através dessa leitura e estudo do Evangelho de Jesus, sob o olhar de Pedro Apóstolo nessa nossa série de sermões ecumênicos. E como falamos, todos nós podemos começar este novo ciclo com a luz do Cristo iluminando a nossa alma, os nossos corações, para assim corrigirmos aquilo que precisa ser corrigido, de modo a nos auxiliar a atingir o objetivo não material que nós colocamos no nosso papel, mas o objetivo espiritual que Deus e Jesus coloca para a nossa vida. E todos nós somos capazes de alcançá-lo quando assim nos colocamos à disposição. E é o que eu convido você a fazer nesse momento. Se coloque à disposição de ter Jesus em sua vida. Faça isso. Veja o que acontece. Veja a transformação que ele causará em você, assim como ele fez com Pedro Apóstolo. Estou deixando links na descrição para você ter com você uma Bíblia Sagrada e estudar, ler o Evangelho, o Apocalipse de Jesus, a Bíblia Sagrada em si e entender a missão, o chamado, o objetivo espiritual que Deus está colocando à sua frente, para assim podermos alcançá-lo. Entregue a sua vida ao Divino Mestre. Tenha em suas mãos uma Bíblia Sagrada para estudo. Como falamos, tem links aqui na descrição, você tem desde a opção gratuita até mesmo a mais personalizada para você ter em sua casa e escolha, fique à vontade, mas lembre-se, você tem gratuito, você pode ter no seu celular, siga os planos que são colocados para você, leia, estude e receba o Cristo em seu coração, em seu lar. Estou deixando também aqui um QR Code para você poder acessar a nossa comunidade, o Quinto Evangelho. Faça parte dela, está no Instagram, você vai ali participar com a gente de preces, reflexões, versículos que vão ser compartilhados, devocionais, para assim podermos sempre estar com o Cristo, estar com Deus nesse nosso caminhar, nesse novo ano que se inicia.
Que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações.